Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, neste dia, nesta quinta-feira, quero partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho deste dia, que é retirado de São Lucas, no capítulo 12, versículo de 49 a 53. É o texto onde Jesus ele fala uma coisa que nos deixa até um pouco assim assustados, porque Jesus diz o seguinte: Vós pensais que vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Quando Jesus fala isso, a gente fica até um pouquinho assim meio assustado, porque a gente sempre ouviu falar que o cristianismo é uma religião de paz, é uma religião de solidariedade, de amor, né? De harmonia. E quando Jesus fala que ele veio trazer a divisão, ou seja, dividir ali o negócio, né? A gente fica assim um pouco que... Meu Deus do céu, é um pouco forte para nós. Mas na verdade, quando Jesus ele nos fala sobre esta realidade de divisão, é porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela vai trazer na nossa vida uma grande divisão. Não tem como. Quando nós nos propomos a acolher o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação de Jesus em nossas vidas, não há como não existir na nossa vida uma divisão. Mas que tipo de divisão? A divisão entre o pecado e a graça de Deus, entre o mal e o bem. Nós temos que, acontece em nós essa divisão muito clara entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Nós devemos fazer esta opção. Existe um salmo que diz isso, né? A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Que corta, que divide as coisas ao meio. E a palavra de Deus, ela tem esta força de realizar isso em nós, quando nós deixamos ela participar da nossa vida. Eu acredito que você, assim como eu, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, começamos a ouvir a proposta de vida de Jesus para nós e mais ainda aquilo que é a nossa vida, que deve ser a nossa vida com Ele, você foi percebendo, assim como eu também, que muitas coisas que você faz, você deveria deixar. Muitas coisas que você realiza, você deveria deixar de lado. Então, houve uma divisão. E Jesus ele fala sobre essa divisão dentro do contexto da família, onde o texto do Evangelho nos fala. Ele diz assim: Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra os filhos e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então, vai dividir o negócio ali dentro da família, né? E, de fato, se você for perceber, em algumas famílias nós percebemos um pouco, né? Essa divisão, um pouco esse atrito por causa do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele incomoda algumas pessoas, né? Não é que Jesus quer aqui destruir a família. Pelo contrário, Jesus sempre foi muito a favor da família, do matrimônio, etc., né? Mas a palavra de Deus, ela consegue fazer essa divisão não somente no meio familiar, do qual Jesus aqui ele nos fala, mas também em outras realidades da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no meio social onde nós vivemos, as pessoas que nós temos como amigos. Querendo ou não, o Evangelho ele vai trazer divisão na nossa vida. Eu me recordo aqui de 2 amigos que são engenheiros, e eles trabalhavam numa prefeitura de uma cidade aqui, que eu não vou falar qual, e eles começaram a perceber algumas incoerências ali na administração da cidade, né? Onde eles estavam quase sendo que obrigados a também participar dessas irregularidades, desses atos de desonestidade. E o que foi que eles fizeram? Eles decidiram deixar o emprego. Eles decidiram romper com aquilo ali, dividir aquela situação de pecado ali. Por quê? Porque eles, conhecedores da palavra de Deus, eles como católicos, como servindo ao Senhor, que é o Deus da verdade, não queriam participar daquela situação ali. Então, eles acharam muito melhor sair do emprego e procurar outro, ou viver de uma outra forma, do que ser conivente com aquela situação ali.
é uma atitude que poucos de nós talvez teríamos, né, vamos dizer assim, a atitude de fazer, mas eles fizeram, né? E é exatamente isso. Na prática, o Evangelho nos pede isso, romper com muitas situações de pecado, ou até mesmo pessoas que nos levam a pecar, que nos levam a fazer coisas ruins. Vai doer, vai trazer um desconforto, com certeza, mas é o mais correto a ser feito. Por isso, no dia de hoje, eu quero convidar você a ficar atento para as situações de pecado, de erro, situações que você encontra na sua vida que não estão de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para isso, para causar divisão na tua vida, não tem jeito. E não somente no seu meio social, mas também internamente, dentro de você. A palavra de Deus, ela deve causar esta divisão, onde você foi escolhido para estar para Deus, para servir a Deus e não a outras coisas. Quero desejar a você um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Shalom.